Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Livro dos Médiuns com o Cláudio, aqui o Arthur. O Rui não pôde aparecer hoje, muito obrigado a todos. Então, Arthur, nos fale um pouco mais desse capítulo. Boa noite a todos, boa noite, Eric, boa noite, Cláudio, boa noite aos que nos assistem. Então, vamos reiniciar aqui os nossos estudos do Livro dos Médiuns, a partir da questão 301, onde temos o seguinte: eis as respostas que os espíritos deram a perguntas feitas acerca das contradições. Primeiro, comunicando-se em dois centros diferentes, pode um espírito dar-lhes, sobre o mesmo ponto, respostas contraditórias? E os espíritos responderam: se nos dois centros as opiniões e as ideias diferirem, as respostas poderão chegar-lhes desfiguradas, por se acharem eles sob a influência de diferentes colunas de espíritos. Então, não é a resposta que é contraditória, mas a maneira por que é dada. Então, os amigos querem já comentar alguma coisa sobre essa primeira pergunta e essa resposta? Olha, já deixa subentendido aí que os centros são diferentes. Tá? Joga por terra essa questão aí da unificação, etc. e tal, que infelizmente se tornou quase que uma uniformização e não unificação. Né? São coisas pequenas aí que não se atenta. Eu até estou comentando isso hoje porque eu estou numa cidade pequena, rapaz, 35, 40 mil habitantes, 3 centros, entre aspas, dito espíritas, né? E a gente vê uma salada, uma confusão para se entender. Aliás, não se entende, né? Se respeita pelo verniz social, mas não se entende. Essa questão aí da influência de diferentes colunas de espíritos, a gente deveria uma hora trabalhar sobre esse tema aí, sobre essa fala aí, viu? A questão que falou aí, a questão do animismo, né? Então, o mesmo espírito ele pode ter o dom da ubiquidade, isso comunicar em duas partes ao mesmo tempo, dois centros. Só que pela questão do colorido do médium, né, do animismo, como é chamado hoje em dia, né, vai ter influência diferente, pode diferir na forma ou até mesmo no conteúdo, definindo na influência, né? Porque tem questões no médio fluídicas diferentes, orgânicas e outros tipos de influência, né? Realmente, vocês lembraram bem aí disso, né? Isso está bem claro ali, por se acharem eles sob a influência de diferentes colunas de espíritos. Então, realmente isso parece ter aí uma grande influência, né? Sobre como que determinada mensagem, uma mesma mensagem pode ser, por vezes, interpretada de uma maneira por um grupo, diferentemente, né, de que é interpretado por outro. Então, vamos lá. Segunda, concebe-se que uma resposta possa ser alterada, mas quando as qualidades do médium excluem toda a ideia de má influência, como se explica que espíritos superiores usem de linguagens diferentes e contraditórias sobre o mesmo assunto para com pessoas perfeitamente sérias? E aí os espíritos respondem: os espíritos realmente superiores jamais se contradizem, e a linguagem de que usam é sempre a mesma, com as mesmas pessoas. Pode, entretanto, diferir de acordo com as pessoas e os lugares. Cumpre, porém, se atenda a que a contradição, às vezes, é apenas aparente. Está mais nas palavras do que nas ideias. Porquanto quem reflita verificará que a ideia fundamental é a mesma. Acresce que o mesmo espírito pode responder diversamente sobre a mesma questão, segundo o grau de adiantamento dos que o evocam,
pois nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta, por não estarem todos igualmente adiantados. É exatamente como se uma criança e um sábio te fizessem a mesma pergunta. De certo, responderias a uma e a outra e a outro, de modo que te compreendessem e ficassem satisfeitos. As respostas, nesse caso, embora diferentes, seriam fundamentalmente idênticas. E é aqui que os amigos aí teriam a comentar sobre essa questão importante que os espíritos vêm nos explicar. Voltamos de novo àquela questão de nós queremos modelar os espíritos, né? Esquecendo que nós somos diferentes uns dos outros. Eu tenho a experiência própria aqui, assim, participamos do movimento através de uma casa espírita que nos formou, a qual a gente agradece muito, mas depois, alguns anos, a gente optou pela formação de pequenos grupos familiares. Então, chegamos a ter, geralmente, 8 a 10 grupos diferentes. Tá? Embora se faça o mesmo roteiro de estudo, o mesmo roteiro, vamos dizer assim, de trabalho, você está com pessoas de nível diferente, de entendimento diferente, e os mesmos espíritos, a gente vê que eles colocam um colorido a mais ou a menos, dependendo do grupo que eles vão falar. E outra questão que eu acho que entra dentro disso aí também, a gente infelizmente não lida com os chamados espíritos superiores, mas assim, nós já tivemos situações em que o espírito se comunica por um médium em um grupo e se comunica por outro médium em outro grupo. Como a obrigação da gente é conhecer o fundamento daquelas comunicações e a gente reconhece que é o mesmo espírito, mas completamente diferente. E não há nenhum mistério nisso, são médiuns diferentes, às quais o espírito terá que buscar o básico ali para que ele possa passar a sua ideia. E não vai fazer milagre, ele não vai ultrapassar aquilo que o médium é passível de passar, é possível de se fazer através daquele médium. Então, a gente teve algumas experiências nesse sentido aí. Tá? E aquela velha história, você não pode falar da mesma maneira para todas as pessoas. Isso, num primeiro momento que a gente tinha pouco entendimento e pouca experiência, a gente sempre puxava para o lado, bom, ou estamos sendo mistificados, ou está havendo animismo aqui. E realmente há muito disso. A gente tem que parar de dourar a pílula, né? Nós estamos lidando com pessoas e com espíritos de uma mediana, de uma classe no máximo mediana, embora assessorado geralmente por espíritos um pouco mais experientes. Mas ali na lida diária são espíritos quase que iguais. Então não tem como você esperar grandes coisas. Esse é um dos motivos das decepções dos grupos. E não há como você falar igual para plateias diferentes. E nós aprendemos isso com pequenos grupos. Os grupos familiares são compostos, muitas vezes, de pessoas absolutamente leigas, totalmente iniciantes na doutrina. Então, a gente percebe o cuidado que aqueles espíritos que já estão lidando com outro grupo há mais tempo, a delicadeza de falar ali sem jogar, vamos dizer assim, muita coisa, sem extrapolar aquilo que as pessoas estão iniciando ali podem entender. Agora, imagine isso extrapolado para espíritos superiores. Tá? O mestre, por exemplo, ele vai falar para cada classe de acordo com aquilo que ele sabe que a classe tem entendimento. Engraçado que nós respeitamos isso entre nós aqui. Tá? Um cara com doutorado, se ele for falar
uma plateia de ginasianos, de colegiais, ele vai ter que ter cuidado, senão ele vai falar um monte de abobrinha ali, tá? Para aqueles que não vão entender bolufas. E a gente quer que os espíritos superiores falem igualmente para todos e em todas as situações. É coisa para se pensar mesmo. Né? E bem interessante isso, essa questão que ele fala de diferentes, realmente, como o Cláudio falou, diferentes públicos, né? Até Kardec chega a fazer um exemplo, que ele fala, por exemplo, um espírito não chegaria a um islâmico que falaria que Maomé foi um farsante. Né? Então, para cada público, se ele estiver falando com um público mais católico, ele vai falar talvez num estilo, um público mais científico, ele vai falar num estilo, num público mais... Ele difere, né, a forma. Mas normalmente é a diferença de forma, não do conteúdo. O importante é o conteúdo, não a forma. O conteúdo é mais importante do que a forma, né? Então, isso é bem importante de ser compreendido, né? Na questão da linguagem dos espíritos, né? De contradição de... Uma coisa é contradição de ideias, outra coisa é forma diferente de falar. Né? Um bom exemplo disso é a ideia de reencarnação, né? Que Kardec fala que os espíritos não revelaram nos Estados Unidos por conta dos preconceitos que tinham lá ainda. Mas revelaram a questão da mediunidade. Na França já revelaram a questão da reencarnação, porque a cultura era diferente, enfim. Exatamente, entendo da mesma maneira. Inclusive, né, em todo o curso de pedagogia ou né, na matéria de didática, o aconselhamento é exatamente o mesmo, que o professor tem que adaptar a sua apresentação, a sua aula aos alunos, ao conhecimento já adquirido pelos alunos. Então, num grupo em que os espíritos percebam que o nível de conhecimento é ainda muito superficial, muito raso, obviamente que eles vão falar numa linguagem mais simples, vão tentar apresentar coisas de mais fácil compreensão, conceitos de mais fácil compreensão. Enquanto que num grupo mais adiantado, de pessoas mais esclarecidas sobre aquele assunto que ele vai especificamente falar, eles vão poder ir mais a fundo, né? Vão poder utilizar de conceitos de mais difícil compreensão. Né? Então, é uma questão de adaptação. E como foi bem lembrado pelo Eric, o que não pode é haver uma contradição. Uma coisa é a forma ser mais simples em um lugar do que em outro. Outra coisa é a contradição em si. Então, não pode haver contradição, principalmente entre espíritos vindo de espíritos superiores. Estes nunca se contradizem. Já os espíritos de uma ordem inferior, de terceira ordem, por exemplo, tendem a se contradizer, uma vez que ou não são bem esclarecidos, ou mesmo estão mal intencionados, né? Querem, como não conhecem a verdade, eles mentem, e aí acabam não mentindo da mesma maneira, né? É igual aquela coisa, né? Quem mente geralmente dá mais de 2 versões, né? Então, com os espíritos deve ocorrer da mesma maneira. Então, eles têm que ficar atento, né? E como foi bem lembrado também, né? Os espíritos geralmente não atacam, não abordam questões que não vão ser bem compreendidas, né? Em determinado grupo, como essa questão da reencarnação mesmo. Por isso que a gente agora entende, né? Porque que no espiritualismo moderno, anglo-saxão, os espíritos não ensinavam reencarnação, porque eles temiam serem rechaçados em função de defenderem, né, esse princípio. Então, a gente hoje entende, né, que mesmo espíritos superiores não ensinavam a reencarnação. Bem, então vamos lá, né, dando prosseguimento aqui. Deixa eu baixar um pouquinho aqui.
Terceira pergunta, terceira questão. Com que fim espíritos sérios, junto de certas pessoas, parecem aceitar ideias e preconceitos que combatem junto de outras? E os espíritos então respondem: cumpre nos façamos compreensíveis. Se alguém tem uma convicção bem firmada sobre uma doutrina, ainda que falsa, necessário é lhe tiremos essa convicção, mas pouco a pouco. Por isso é que muitas vezes nos servimos de seus termos e aparentamos abundar nas suas ideias. É para que não fique de súbito ofuscado e não deixe de se instruir conosco. Aliás, não é de bom aviso atacar bruscamente os preconceitos. Esse é o melhor meio de não se ser ouvido. Por essa razão é que os espíritos muitas vezes falam no sentido da opinião dos que os ouvem. É para os trazer pouco a pouco a verdade. Apropriam sua linguagem a pessoas, como tudo mesmo farás, se fores um orador mais ou menos hábil. Daí o não falarem a um chinês ou a um maometano, como falarão a um francês ou a um cristão, é que têm a certeza de que seriam repelidos. Não se deve tomar como contradição o que muitas vezes não é senão parte da elaboração da verdade. Todos os espíritos têm a sua tarefa designada por Deus. Desempenham-na dentro das condições que julgam convenientes ao bem dos que lhes recebem as comunicações. E aí, queridos amigos, o que vocês teriam a dizer, então, sobre isso daí? Muito interessante isso aí, porque há pouco tempo atrás aí, nós tivemos um belo exemplo disso daí na prática. Nós somos procurados por todo tipo de pessoas que chegam a um determinado ponto, às vezes, que não conseguem ajuda ou orientação, mesmo dentro do meio religioso a que pertencem, e aí decidem buscar orientação com a gente, sabendo que a gente optou pela doutrina espírita. Ótimo. Fazemos, às vezes, os trabalhos chamados os trabalhos de evocação, né? E quando há alguma instrução para passar para aquela pessoa ou para aquela família, aquele grupo familiar, geralmente, alguns amigos espirituais têm nos alertado quanto a exatamente isso daí. Ora, a família que nos procurou desde a sua formação, desde a formação dos pais, dos avós, é evangélica. Há muito tempo atrás, antes de ter o mínimo de conhecimento, o que a gente fazia? Vocês têm que fazer evangelho no lar. Vocês têm que frequentar o centro espírita. Quer dizer, você nunca mais via essas pessoas. Tá? Hoje, depois de algum tempo, com amigos espirituais nos acrescentando a experiência, respeitem a escolha de cada um como querem que seja respeitada as suas. Então, quando for darem a orientação, eles têm nos dito assim: você não vai poder dizer para essa pessoa que foi um espírito ou foi um espírito familiar que se manifestou e passou essas instruções. Mesmo que as instruções sejam corretas, para as pessoas mudarem o comportamento, ter um pouco mais de fé, acreditarem em Deus, você vai ter que falar na linguagem deles. Só para vocês terem um exemplo, há um caso de uma família aqui onde a mãe, a esposa, está passando por uma grave crise de depressão. E a família é evangélica. Está fazendo tratamento médico, etc, etc. Então, parece não estar funcionando. Pediu ajuda. Não. O que os amigos espirituais na evocação desse caso da família nos... Olha, a orientação tem que ser de acordo com a capacidade deles de entender. E passou alguns salmos. Olha, passe o Salmo 14, passe o Salmo 20 e pouco, eu não me lembro de cabeça, assim, está anotado. Tá? E a gente passou para a pessoa. Eu não vou lá falar para ela de Allan Kardec, eu não vou lá falar para ela de espíritos superiores, etc. Não vou falar para ela de reencarnação.
que eu vou afugentar e assustar essas pessoas. Então, a gente passou esses salmos, que foi a orientação dos amigos espirituais que dirigem o grupo. Algum tempo depois, reencontro, olha, aquilo foi excelente, eu estou fazendo a leitura desses salmos, eu fui conversar com o pastor da igreja, ele falou que é excelente para o momento que eu estou passando, e aí, pronto. Tá? Então, é assim que essas orientações têm sido hoje, com muito cuidado, também sendo relembrada pelos amigos espirituais que nos assessoram. E funciona. Né? Esse aqui é o... Tá mutado, Rui. Arthur. Ah, tá, desculpa. Realmente esse trecho vem a confirmar, né, aquilo que os amigos já vinham comentando anteriormente, que os espíritos vão didaticamente, pedagogicamente, adaptando a fala, adaptando as suas instruções àqueles que eles ouvem. Né, e o fazem de uma maneira diplomática, né, sem atacar de pronto as crenças, certamente boa parte das crenças que as pessoas têm, né, que muitas vezes são de tal forma arraigadas que seria realmente pouco conveniente atacá-las de imediato. Né? E isso acontece muito também, claro, mal comparando, né, não querendo nos comparar aos espíritos superiores, mas acontece muito com... É perceptível quando a gente pega num estudo um divulgador mais experimentado, né, que tenha um conhecimento mais aprofundado da doutrina, e por vezes não é bem compreendido para aquele que apenas está iniciando ou que não tem esse conhecimento mal aprofundado, né, mais aprofundado. Então, agora, o que realmente o que se deve fazer é quando estamos ainda aprendendo uma doutrina, procurar realmente, claro, levar em consideração o posicionamento daquele nosso amigo mais experimentado, mas, obviamente, não deixarmos de irmos à fonte, né, primária, que são as próprias obras, né, de Allan Kardec. Né? Temos que ter esse cuidado realmente. Bem, então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Eric quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa sobre esse terceiro item, ou posso seguir adiante? Posso, né? Então vamos lá. Quarta pergunta. As contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvidas no espírito de algumas pessoas. Que meio de verificação se pode ter para conhecer a verdade? Os espíritos responderam. Para se discernir do erro a verdade, faz que as respostas sejam aprofundadas e meditadas longa e seriamente. É um estudo completo a fazer-se. Para isso é necessário tempo, como para estudar todas as coisas. Estudai, comparai, aprofundai. Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. Como quererias chegar à verdade quando tudo interpretais segundo as vossas ideias acanhadas, que, no entanto, tomais por grandes ideias? Longe, porém, não está o dia em que o ensino dos espíritos será por toda parte uniforme, assim nas minúcias como nos pontos principais. A missão deles é destruir o erro, mas isso não se pode efetuar senão gradativamente. E amigos? Essa questão do tempo aí também é uma coisa muito pouco pensada no meio, né? E já dito essas questões de datas aí, o espiritismo já vai transformar o mundo e tal, e isso não está na doutrina. Nós estamos no período tal, no período X, no período Y, coisas muito
arriscada de se falar, e a gente vê verdadeiros tratados sobre essas coisas aí. Dentro das minúcias nossas, das possibilidades nossas, essa questão tempo passou a ser também uma questão fundamental. Você está cuidando, vamos dizer assim, de casos onde os integrantes familiares que nos buscaram ajuda têm a sua religiosidade completamente diferente da questão doutrinária. Católicos, evangélicos, budistas, a gente já lidou com quase todas as situações. Eu vou dar um exemplo bem patente de como que o tempo funciona nesses casos aí, principalmente utilizando a mediunidade. Houve uma grande tragédia, uma época aqui, e uma família bem relacionada perdeu um filho já de 40 e poucos anos, num acidente trágico e aparentemente bobo. Só para vocês terem ideia, o cara estava tomando um banho de ofurô na mansão dele, o motor parou, ele sentou na borda do ofurô e foi mexer no motor. Ele foi eletrocutado dentro do ofurô, encontrado depois pela esposa. E foi uma tragédia aqui na família e tal. Algum tempo depois, a família pediu auxílio, porque mãe e pai estavam desesperados. A mãe em depressão, o pai já um senhor de alta idade, já avançada. Enfim, começamos a auxiliar essa família a passar por essa fase do luto e dessa perda trágica. Ponto. Dentro das reuniões particulares do grupo, já foi identificada a presença do filho lá junto à família e naquela situação da morte, naquela situação passada ali que ele não aceitava. Então, nós precisamos, por exemplo, começar a dar à família, pouco a pouco, as condições necessárias para entender essa situação. Levou-se mais de ano. Reuniões semanais, 1 ou 2 vezes por semana com a família, se levava o tema sobre perda de familiares, de entes queridos, se levava devagar o tema, e os médiuns presentes confirmando a presença do filho ali, aliás, atraído pelo pensamento dos pais, de desespero dos pais também. Passou-se mais de anos acertando ou acerenando a situação de desespero desse espírito e dando aos pais condições de entender essa perda. 1 ano e talvez 15 ou 16 meses, eu não me lembro, mais ou menos isso aí, 1 ano e meio mais ou menos, para que esse espírito reconhecesse o seu desencarne, começasse a agradecer a ajuda que estava tendo, compreendendo junto com a família os pontos principais da doutrina, sobre desencarne, sobre vida espiritual, etc. e tal, dosado, pouco a pouco, para a família. A ponto de 1 ano e meio, quase 2 anos depois, desencarna o pai. E, para surpresa nossa, a esposa, já bem conformada pelas informações doutrinárias, é claro que mais uma perda e tal, mas nos presenteia com um exemplar do Evangelho que o marido sublinhava palavra por palavra e era um grande estudioso. Tá? Então, é assim que funciona. E a família nunca deixou de frequentar a sua religião oficial, que vem de avós, de tataravós e tal aí, mas com esse conhecimento dosado. Algumas vezes a gente vê palestrantes ou pessoas até com, entre aspas, um certo conhecimento doutrinário, jogar em cima das pessoas nessa situação as coisas como se fosse uma avalanche.
aconteceu isso, por isso, está passando isso, por isso. É uma coisa maluca. Né? Então, o acerto desse capítulo aí, graças a Deus, quando a gente começou realmente a ponderar as questões doutrinárias, deixando um pouco as questões extra doutrina aí fora, é o que se funciona. Tá? É interessante que fala ali gradativamente, né? Porque assim, é pedagógico, vai aos poucos, né? Eu me recordo da obra do Kardec, ele foi aos poucos revelando as ideias, né? E quando chega na Gênesis ele diz, agora está na hora de lançar essas ideias porque já foram germinadas, já tem um tempo. Então cada ideia, cada progresso vem ao seu tempo, né? E se você tentar entrar em questões, né, como a gente estudou no capítulo das perguntas que faz os espíritos, se você tentar entrar em questões que não estão no nosso alcance do nosso tempo atual, você vai cair em mistificações, em falsidades. Nessa resposta, realmente é de grande ensinamento, de grande importância para todos nós, né? Porque nós somos o movimento espírita. Então, quando a gente fala movimento espírita, a gente não está falando dos outros, a gente está se colocando também, né? Obviamente. E inclusive esse trecho, nós incluímos no nosso primeiro livro, né? O Ramatiz Sábio, o Pseudo Sábio, porque a gente pôde verificar, em se tratando aí da plena aceitação de de certas obras mediúnicas, que estava faltando isso. Estava faltando que as pessoas se preocupassem em discernir do erro a verdade. Por quê? Porque elas não estavam se aprofundando e não estavam meditando sobre certas informações de maneira longa e séria. Por quê? Por falta de estudo, não só da doutrina espírita. É isso que nós temos, inclusive, apontado recentemente nos nossos últimos estudos que nós fazemos lá no nosso canal, que é justamente a falta de conhecimento científico. As pessoas têm caído em várias mensagens advindas de espíritos de terceira ordem, porque esses espíritos têm se aproveitado da falta de conhecimento de grande parte do contingente espírita, divulgando uma série de inverdades, uma série de heresias que só quem procura pesquisar o que diz a ciência cai. Então eles falam, é um estudo completo a fazer-se. Então, realmente se faz necessário a gente, além de conhecer bem a doutrina espírita, para sermos bons divulgadores e também para nós mesmos entendermos, nós temos que fazer esse estudo completo, né? E isso, obviamente, acompanha, né? Faz com que nós tenhamos que acompanhar a ciência. Inclusive, Kardec nos fala sobre isso. Inclusive dizendo que se a ciência, naquilo que a ciência avançar, o espiritismo automaticamente avançará. E se o espiritismo, se algum princípio espírita, alguma informação espírita, né, for desmentida pela ciência, ele nos diz para nós seguirmos a ciência. Claro que aí nós temos que ver, né, realmente, que proposição científica é essa, né? Não se trata aqui de elevar a ciência a uma espécie de Deus, porque a ciência também é composta de homens, né? A ciência falha, mas há coisas que a ciência comprova de uma maneira tão tácita que não tem mais para onde sair, né? Para onde fugir, melhor dizendo. Então, por exemplo, né? Só a título de exemplo, nós temos visto aí que muitos têm acreditado, inclusive em obras mediúnicas, que existe interior oco da Terra. Ora,
que as pessoas, em vista dessa informação que vem sendo divulgada através de mediúnicas, o que elas devem fazer? Consultar as ciências da Terra, né, as geociências, para verificar o que dizem as ciências acerca disso. E, obviamente, que a constatação é que a Terra não é oca, assim como ela não é plana. Né? Então, quer dizer, falta isso. Mas essa é uma informação que, por exemplo, né, alguns não está na doutrina espírita. Na doutrina espírita não está dizendo se a Terra é plana, geóide, e se é oca ou se não é oca. Então, a gente não tem como recorrer a essa informação à doutrina espírita. Então o que a gente tem que fazer? Recorrer à ciência. E não aceitar aquela informação tão somente porque alguns espíritos têm dito, têm afirmado isso e aquilo. Né? E aí, o que me chama a atenção também é essa parte final, ó. Estudai, comparai e aprofundai. Isso não vem sendo feito pela maioria no movimento espírita. As pessoas não têm estudado, elas não comparam aquelas informações, né, como nós exemplificamos aqui, que elas não vão comparar o que o espírito disse ou o que a ciência disse, aquilo que já tem como comprovado, e, consequentemente, não se aprofundam. Então, é por conta disso que nós temos uma série de teses malucas dentro do movimento espírita, né, e que não encontram respaldo na lógica, na razão e também na ciência. Né? Isso acaba expondo o espiritismo ao ridículo, né? Por incúria, por falta desse cuidado dos espíritas, né? Que têm aceito essas informações mediúnicas de pronto, sem fazer esse estudo aprofundado, sem fazer essa comparação. Bem, amigos, então vamos lá para a nossa quinta questão aqui. Pessoas há que não têm nem tempo, nem a aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado, e que aceitam sem exame o que se lhes ensina. Não haverá para elas inconveniente em esposar erros? E os espíritos respondem: que pratiquem o bem e não façam o mal é o essencial. Para isso, não há duas doutrinas. O bem é sempre o bem, quer feito em nome de Alá, quer em nome de Jeová, visto que um só Deus há para o universo. E aí, meus amigos? Vamos entrar em cada uma aqui. Essa questão aí é uma questão também atualíssima. A gente vê, às vezes, alguns trabalhos apresentados aí, ou na internet, em lives, ou conhece trabalhos das chamadas casas espíritas ou centros espíritas, que você sabe que não condiz com a doutrina, infelizmente. Então, a gente está sempre se perguntando como é que isso continua acontecendo. Os amigos espirituais cuja participação nesses entreveros, quando essas perguntas nos vêm, eles são bem peremptórios. Eles falaram: nós estamos lá trabalhando, nós estamos à disposição dos homens de bem. Quando não fazem ou não se conduzem bem, o erro é deles. Nós estaremos lá para esclarecer, auxiliar, conduzir aqueles que nos escutam. Então, é uma questão... Vem sempre a questão coletiva, mas é uma questão de fórum íntimo. Não importa que na placa ali tenha o condizente que aqui é uma casa espírita, que ali é um centro espírita. A ação de cada um, o agir de cada um é que vai dizer quem é e quem não é espírita. Não é porque você frequenta ou porque você participa do movimento é que você será espírita. Pode-se até ser reconhecido como espírita por aqueles que não têm conhecimento. Então, os espíritos são bem peremptórios.
Nós estamos trabalhando em toda parte, meu amigo. Nós não trabalhamos só lá no centro espírita, nós trabalhamos em toda parte. Agora, encontrando homens de bem, é só vocês prestarem atenção que vocês vão ver o dedinho da espiritualidade ali conduzindo aqueles homens de bem. Do mesmo modo como vem as ações de homens maus, você vai ver os dedinhos dos espíritos conduzindo esses homens para o mal. É tão claro isso, eles dizem assim, não deveis se preocuparem com isso, façam a sua parte. Embora a gente saiba que é muito difícil. Você está num ambiente que diz uma coisa e faz outra. É complicado para a gente, pelo menos para nós tem sido ultimamente, né? A gente parou até de discutir um pouco com o pessoal aí, porque cada um tem a sua liberdade de escolha, a sua opinião e deve segui-la. Mas é complicado para quem quer se esclarecer junto à doutrina, tá? Aí essa resposta básica aí, ó, tá? A pessoa só frequenta o centro e se diz espírita. Quando você pergunta se ela quer participar das reuniões sérias, se quer contribuir com as reuniões, quando você fala de estudo, né, lá acima nas perguntas e nas respostas está a questão do tempo, assiduidade e continuidade dos estudos, a pessoa não tem o tempo. E vão continuar, sem esse tempo, sem essa dedicação, vão continuar cometendo erros. Que façam bem, pelo menos, né? A resposta do espírito aí é peremptória. Vai ser cobrado aquele erro, sim, mas vai ser sobrepesado também o bem que a pessoa fez. Então, às vezes a gente se ilude um pouco, até a gente acha que a gente está fazendo muita coisa. Talvez eu esteja estudando muito, mas não esteja praticando bem. E aí? Precisa pensar sempre nessas entrelinhas. O espiritismo não coloca, né, que fora do espiritismo não há salvação, é fora da caridade. E a caridade, ela é universal, não é excludente, né? Pode ser praticada por todos. Né? Meu som tá ok? Pode ser praticada por todos, a caridade, porque isso vem na consciência, o bem e o mal, né? E todo mundo que está aqui já desenvolveu, já não é mais simples ignorante, já desenvolveu a senso de moral. Então, mesmo uma pessoa que não tem tempo, foi uma pessoa analfabeta, por exemplo, os operários de Lyon, eles ouviam, né? Eles tinham dificuldade, mas imagina o que era ser operário naquela época na França. Mesmo assim, eles faziam um esforço para viajar longe até o centro do Kardec para disputar, porque não sabiam ler. Então, A internet aqui também está bem oscilante, a do Eric. Travou aí. Eu acho que está começando algum temporal entre a gente aqui. Verdade, a minha também está bem oscilante. Bem, enquanto o Eric não volta, eu vou comentando. Assim que ele voltar, a gente repassa a palavra para ele. Bem, a gente vê isso bem no nosso movimento espírita, né? Tem pessoas que realmente não têm tempo, levam uma vida muito corrida, né? E realmente lhes falta oportunidade. Normalmente... Voltou. Você estava fora, Eric, sua internet tinha caído. Eu acho que continuou com o problema, né? Então vamos lá. Então a gente sabe, né, que tem pessoas que realmente não têm tempo de se dedicar. E o interessante isso daí, ó, da segunda parte ali, ó, nem a aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado. Gente, a gente sabe que existem pessoas com esse perfil, e são muitas, ainda mais no Brasil. O Brasil é um dos países que menos se lê no mundo. E ainda temos um sistema educacional hiper, mega problemático e deficiente. Então, a gente tem se defrontado com esse problema.
a gente fala X e a pessoa entende Y. A gente escreve X, a pessoa entende Y. Porque lhes falta, às vezes, o básico, que é uma boa capacidade de interpretação de texto. Elas, por vezes, sequer sabem exatamente o significado de certas palavras. E aí você diz uma coisa, ela entende outra, porque ela não tem noção do significado das palavras. Então, realmente fica muito problemático. Uma das razões nós temos esse movimento espírita, onde as pessoas não se entendem e vêm com teses, às vezes, tão mirabolantes, é que elas não têm capacidade, muitas delas, de interpretar um texto. Outro dia, nós fizemos um estudo lá no Polêmica Espírita, onde nós tivemos que dizer o seguinte, que é uma coisa óbvia, que todos nós somos médiuns. Porque alguns têm entendido que algumas pessoas são médiuns e outras não. Elas não conseguem entender pelo texto kardeciano que médium tem duas acepções. A do médium ostensivo e a do médium sem o saber. E que todos nós temos uma maior ou menor sensibilidade mediúnica. Aí vem algumas pessoas que têm essa dificuldade que eu acabei de me referir e entenderam justamente o oposto que a doutrina, de maneira tão clara, vem nos ensinar. Né? Então, já vem aí. Essa já é a primeira questão que nós queríamos apontar aí para trazer um pouquinho para a nossa realidade. E ali, na própria pergunta, Kardec já admite que existem inconvenientes em esposar erros. Claro que sim. Quando nós temos estudado, particularmente, a existência de seitas místicas espalhadas pelo mundo, a gente verifica que, por vezes, o que elas ensinam de errôneo realmente tem uma interferência sobre a vida delas. Outro dia, num programa, nós abordamos uma seita que acreditava, por exemplo, que as pessoas iriam se salvar do chamado fim do mundo, tirando suas próprias vidas. E aí, isso teve ou não teve esse esposamento dessa ideia? Foi ou não foi inconveniente para essas pessoas? É claro que foi. Então, e aí que mora a questão de nós analisarmos o seguinte: tá bom, a pessoa está abraçando uma doutrina, uma religião, uma filosofia que nós não concordamos, mas elas pelo menos ensina o bem? Se está ensinando o bem, ótimo. Então deixemos ela lá, porque ela tem problemas aí de entendimento, né? Ela esposa questões e ensinamentos errôneos, né? Porque a gente sabe que o bem é o bem. Não existe o bem católico, bem protestante, bem espírita, bem muçulmano, nada disso. O bem é o bem judaico, né? O bem é algo que não pertence, né? Então, se pelo menos o que a pessoa está esposando leva a uma ação no bem, maravilha, né? Só que a gente sabe que, por outro lado, existem né, coisas que não... doutrinas, ou teorias, ou movimentos que vão levar a pessoa ao mal, mesmo que isso possa ter a aparência de bom. Kardec, possivelmente, à sua época, não experimentou esses fenômenos que são mais ou menos da nossa época, né? Pessoas se apoderam de conceitos das religiões, misturam com outros conceitos, né, estapafúrdios, e acabam induzindo pessoas a cometerem erros como esse, né, de tirar suas próprias vidas, de viverem uma vida de completa alienação, jogam umas pessoas contra as outras, começam a passar a ideia de que as pessoas que seguem aquela religião estão salvas e as outras não, né? E isso também tem invadido um pouco, às vezes, o próprio movimento espírita. É o que mais tem hoje, né? E a gente vê pessoas completamente alienadas da realidade Exato. da própria vida,
A gente esquece até essa questão religiosa de cada um aí. Mas, às vezes, quando você conversa um pouquinho com pessoas, você vê que aquela pessoa vive num mundo à parte. Ela não vive nem a própria realidade. Ela usa aquilo que lhe convém da vida, e o resto, para ela, é aquela questão que lhe foi colocada, foi lhe impingida. A gente está começando a ver isso no meio espírita. Sim, sem dúvida. Está começando, não, a gente já via, e agora a gente vê engrossar fileiras aí, complicando cada vez mais a situação. Sim. Faz parte, vamos lá. É a chamada alienação místico-religiosa. E é por isso que a gente tem que sempre lembrar, né, os que estão mais recentes no movimento e tudo mais. O espiritismo é fé raciocinada. A gente vê grupamentos espíritas vivendo numa bolha, né, se alienando de tudo que se passa no mundo e acreditando piamente de tudo que venha, ou pretensamente venha, do mundo espiritual. Isso é muito perigoso. E aí você se vê na situação de mostrar para elas que pau é pau, pedra é pedra, e elas estão insistindo em dizer que pedra é pau porque leram numa obra mediúnica, porque fulano, ou porque algum divulgador disse. Ontem mesmo eu tive uma conversa com uma mãe e uma filha que está no movimento, e pasmem, isso acontece muito por aqui, não sei se acontece com vocês aí, mas como a presença da mãe e da filha, que tem problemas emocionais, problemas de comportamento e também problemas espirituais, é óbvio, está causando certas dificuldades para esse agrupamento dito espírita lá. Então, o que o agrupamento fez? Encaminhou-as para nós, que diz que não é caso para eles, que a gente está mais acostumado. Ou seja, a gente sabe que quer se livrar daquelas pessoas que causam alguns constrangimentos, e o grande cerne da questão é, como não aprofundam a doutrina, não entendem quais são a problemática ali inserida. Então, nós fomos conversar com essa mãe e essa filha. E a gente sabia já o que ia encontrar. Esses conceitos que a gente sabe são totalmente antidoutrinários, estão ali arraigados. Então, quando a gente comenta, você comentou muito bem, Arthur, quando você comenta assim que todos são médiuns, a pessoa já arregala o olho. Não, eu não sou, eu nunca escrevi nenhuma mensagem, eu nunca recebi nenhum espírito. Então, a gente tem isso de frequentadores da casa espírita, tá? E frequentadores de anos. Né? Aí, quando você comenta que, olha, o espiritismo não é religião, a pessoa já regala o olho. Tá? Então, são coisas básicas que a gente, infelizmente, encontra muito pelo caminho aí. Como é que você vai dizer para essa pessoa que ela tem que praticar o bem, já que ela está numa posição em que ela acredita em coisas totalmente errôneas? É o que Kardec aí deu uma cutucada aí, né? Não há inconvenientes. Se aquelas pessoas forem boas pessoas, por si só vão passar por cima desses inconvenientes, desses erros. Infelizmente, a gente sabe que a maioria de nós não somos boas pessoas. Tá? E aí eu tô absorvendo erros e eu vou passá-los à frente, eu vou viver com eles. Então, é a chamada bola de neve, que a gente costuma dizer. Né? Tá por aí a questão. Sem dúvida, sem dúvida. Se para a gente já é difícil, tendo um pouquinho mais de conhecimento, né? Se pautar moralmente, agora imagina alguém sem conhecimento teórico nenhum conseguir se manter como verdadeiro praticante do bem. Né? Então, é o que se costuma dizer, conhecimento não ocupa espaço.
E os próprios espíritos dizem, o desenvolvimento da inteligência, vai ser o nosso 6º item, que nós vamos ver no próximo encontro, a inteligência, ela auxilia no desenvolvimento da moralidade. Exatamente. Né? Então, a parte teórica é muito importante, para que a gente possa saber como efetivamente nos pautarmos, como agirmos. Né? E não ficarmos aquela coisa só apenas da intuição. Eu acho que isso está certo, eu acho que isso está errado. Não, você precisa desenvolver, né, na sua cabeça um discernimento até para entender o que é bem, o que é mal, o que é bom e o que é mal. Porque essa questão, quando é levada para o pessoal, para aquilo que a gente esposa, o que é bem para você pode ser um mal para o outro. A doutrina já te lança na vertente contrária. Eu preciso saber o que é bem para o outro. Tá? E aí preciso procurar praticá-lo. Né? O Eric não está conseguindo voltar, né? Vamos então encerrar. Ele não está conseguindo voltar, teve um probleminha técnico lá. Bem, pessoal, então agradecemos aí a presença de todos, né, que estiveram conosco aqui ao vivo e também nos assistirão em outro momento mais conveniente. Então, na próxima terça-feira estaremos aqui de volta às 20 horas para darmos sequência a esse estudo tão importante, tão esclarecedor de O Livro dos Médiuns. Então, desejando boa noite aí a todos, ao Cláudio, ao Eric, ao Rui, a todos, e até lá, pessoal. Até a próxima quarta-feira. Até a próxima. Até lá. Tchau, tchau.